Olá, amigos produtores rurais. Semana passada a gente estava falando sobre estação de monta, falando do período melhor da estação de monta, duração da estação de monta, e hoje a gente vai falar o que essa estação de monta ela interfere na produção do bezerro. Por que ela tem épocas melhores de você emprenhar essa vaca? Porque você vai ter um bezerro melhor, tá? Então a gente vai explicar isso. Você sempre já ouviu falar, com certeza, que o bezerro do cedo é um bezerro melhor do que o bezerro do tarde, né? E por que isso? A gente vai tentar esclarecer um pouco isso. Bom, a miogênese é um processo que ocorre, que é a formação das fibras musculares do feto, ela ocorre no terço médio da sua gestação. E essa formação dessa musculatura é a quantidade de células musculares que esse animal vai ter pro resto da sua vida. Ele vai ter aquela quantidade de células musculares. E isso é formado no terço médio, ou seja, se o tempo de gestação de uma vaca é 9 meses e meio, 285, 290 dias, né? Essa formação ela fica entre 3 a 6 meses de gestação. Então, nesse período que a vaca está gestante, no seu terceiro até o sexto mês, é muito importante que ela esteja numa condição nutricional muito boa. Por quê? Porque se a vaca nesse período ela tiver com score corporal baixo, ela está magra, ela está sentida, ela acaba não nutrindo bem esse feto. E aí você vai ter uma menor quantidade de musculatura. E isso interfere aonde? Interfere no peso desse animal depois que ele nascer, no peso da desmama, no peso até final desse animal lá no abate ou no peso final daquele animal adulto, né? Então, esse período de gestação entre terceiro e sexto mês, que é o terço, tem que essa vaca estar nutricionalmente muito bem, para que esse produto seja um ótimo produto. E aí é que entra a estação de monta que a gente falou, né? Então, por que da estação de monta? Vamos dar um exemplo. Então, uma vaca que pare no mês de agosto, ela vai estar sendo inseminada no mês de outubro. Então, o início da sua estação de monta, como a gente falou no programa passado, vai ser no mês de outubro, né? Se ela emprenhar no mês de outubro, quando que ela vai estar fazendo 3 meses de gestação? Janeiro. Janeiro, fevereiro, março são os melhores meses de oferta de forragem que a gente tem dentro do ano. Então, essa vaca vai estar muito bem nutricionalmente nesse período, janeiro, fevereiro e março, que é quando ela vai estar com entre 3 e 6 meses de gestação. E esse bezerro vai nascer lá final de julho, agosto, né? Que é o bezerro do cedo. E aí por que esse bezerro sempre é melhor do que aquele bezerro que nasce lá em novembro? Por causa disso. Porque lá no terço médio, essa vaca estava na melhor condição corporal, de melhor score. O contrário é verdadeiro. Se uma vaca pare no mês de novembro, você só vai inseminar ela janeiro ou fevereiro, né? E aí, se ela emprenhar em janeiro, fevereiro, quando que vai estar no terceiro a sexto mês de gestação? Abril, maio, junho, que já são épocas que você tem já uma pastagem mais seca, uma forragem mais fibrosa, uma menor quantidade de forragem e o score corporal dessa vaca já não vai estar tão bom, né? Ela já vai estar com um bezerro grande ao pé, quase no ponto da desmama, e aí ela não consegue nutrir bem esse bezerro nesse período de abril a junho. E é quando ela vai parir em novembro, por isso o bezerro de novembro é um bezerro inferior a um bezerro, por exemplo, de agosto, de julho, de agosto, né? Porque ele não conseguiu se formar, aquela musculatura não conseguiu ser formada da mesma forma do que aquele bezerro do cedo. Então, muito importante isso, você ter a consciência desse período de gestação. É lógico que uma vaca que pariu no tarde, né, emprenhou no tarde, se ela tiver uma excelente condição nutricional, esse bezerro do tarde também vai ser bom. Mas isso são para poucos, né? Na média do Brasil, a gente existe seca e o animal acaba sentindo um pouco mais. E mesmo numa condição melhor, você vai ter uma diferença entre esse bezerro do cedo e o bezerro do tarde. Então, por isso, a estação de monta, ela do início, né, começar no início das águas
com condição corporal das vacas muito boas, é o que vai fazer a diferença na produção dos seus bezerros. Você vai produzir uma bezerrada muito boa. E quanto mais bezerros você tiver nascendo no início da estação, melhor, né? Você vai ter mais resultados, né? E deixa um percentual menor dos bezerros mais para o final da estação, que vão ser os bezerros um pouco mais fracos. Ok, gente? Então até o próximo programa e viva o agro brasileiro!